Oi, pessoal. Bem-vindos à nossa penúltima aulinha aqui do meu estágio de docência. Eu me chamo Maria Ingrid e sou orientada do professor Ricardo Mello pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental pela UFPB. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o dimensionamento de pavimentos flexíveis pelo método do DENIT, tá certo? Essa aulinha é um pouquinho mais longa, então a gente vai dividir ela em parte 1 e parte 2, tá bom? Antes da gente começar a parte do dimensionamento em si, da determinação vamos dizer assim, da espessura de cada camadinha daquelas que a gente viu na aula anterior, a espessura da base, a espessura da subbase, enfim, a gente precisa falar um pouquinho sobre a capacidade de suporte. A gente já viu uma aulinha sobre CBR, mas é legal a gente ver a aplicação aqui no dimensionamento dos pavimentos, tá certo? Então, para a gente poder fazer esse dimensionamento das camadas de um pavimento flexível, é necessário que a gente conheça a capacidade de suporte dos materiais que estão disponíveis para a gente construir cada camada dessas. Além, claro, do material que vai compor o subleito da futura estrada, que vai ser tipo a fundação do nosso pavimento. Então, para isso, a capacidade de suporte dos materiais constituintes desse pavimento é medida a partir daquele ensaio de CBR que a gente viu anteriormente. Em alguns corpos de prova, claro, indeformados ou modelados em laboratório. Então, dessa forma, quando há maior necessidade de segurança, a gente vai usar um índice de suporte para medir a capacidade das camadas, que é medido por uma formulazinha, como vocês podem ver, que é esse Szinho, que é o índice de suporte, que geralmente é menor que o valor do CBR que a gente encontrou em laboratório. E o que é essa formulazinha de índice de suporte? É basicamente a gente fazer a soma do CBR que deu naquele determinado material, somar esse CBR mais esse CBR-IG. O que é isso? É basicamente um CBR baseado no índice de grupo, tá bom? Que vai definir a capacidade de suporte do terreno de fundação desse pavimento. A partir de uma tabelinha, como vocês podem ver aqui de lado, ó, dependendo do índice de grupo que a gente está analisando, a gente tem um valorzinho desse CBR IG aqui para a gente colocar nessa nossa formulinha. Então, a gente soma com o CBR que a gente encontrou lá, divide por 2, consegue esse nosso índice de suporte, tá bom? Outra informação muito importante que a gente precisa entender antes de começar o valor das camadas, das camadas em si, do tamanho delas, a gente avaliar também um estudo de tráfego que a gente precisa fazer sempre antes da gente fazer esse dimensionamento. Por quê? Porque a gente vai precisar de um númerozinho, que vocês vão ver melhor em sala de aula, que a gente chama de número N, tá certo? Que é um fator muito importante aqui para os dimensionamentos dos pavimentos. Uma definição, assim, um pouco não tão clara para o número N, que vocês vão ver um pouquinho menor, é basicamente o número de repetições de um eixo padrão, tá certo? Que é parâmetro de projeto para indicar um número total de repetições equivalente a um eixo simples de roda dupla, que tem basicamente um peso de 8,2 toneladas. É como se a gente conseguisse padronizar todos os eixos que tem de todos os veículozinhos, e a gente conseguisse definir esses eixos em um númerozinho só, para a gente conseguir contabilizar a quantidade de veículos, enfim, de eixos que foram representados por esse número M, que passaram, ou passarão, do que a gente vai precisar, para a gente poder, vamos dizer assim, estipular o tráfego que vai passar nessa nossa estrada, tá bom? Então, esse númerozinho N, ele vai ser de grande importância para a gente poder determinar a espessura mínima do revestimento, que é, vamos dizer assim, o passo inicial para a gente começar a determinação da espessura de cada camada, tá certo? A gente tem uma tabelinha na norma que determina que, como vocês podem ver aqui, que quanto maior esse número N, vocês podem ver que são números bastante elevados, na casa de 10 a sexta ou mais, mas também não precisa ser exatamente isso, não. Pode ter valores menores, tá? Só para vocês terem ideia da dimensão. Mas, assim, quanto maior for esse número N, no caso é como se tivesse passando uma quantidade de eixos maior, tá? Naquele local que a gente está dimensionando, a gente vai precisar de uma espessura maior para essa nossa faixa de... Aqui, ó.
de revestimento do nosso pavimento. Lembra, o revestimento é aquela nossa primeira camadinha que a gente precisa determinar a espessura. Então, a primeira espessura é determinada a partir do número N, que a gente vai aprender mais ou menos uma ideia de como calcula, tá certo? Para a gente poder ter uma ideia desse número N, a gente precisa fazer uma contagem de tráfego, tá certo? Para a gente tentar descobrir o volume médio diário, que é aquele nosso famoso VM, tá bom? Para a gente conseguir multiplicar esse valor de diário para, ao invés de ser em dias, para um valor anual, e aí, assim, a gente poder multiplicar pelo tempo de projeto, tá certo? Como assim? Para a gente conseguir o nosso valor médio diário de tráfego, aqui o nosso VM, a gente precisa de algumas informações, que é, basicamente, o volume lá do levantamento que você fez no ano da abertura daquela via, tá certo? E a gente vai fazer uma relaçãozinha aqui, baseado no tempo de anos que esse nosso projeto ele vai estar sendo projetado. Por exemplo, se lembra que a gente viu que a gente tem diferentes vamos dizer assim, tempos de vida útil para cada tipo de pavimento, vamos fingir que esse pavimento aqui é um daqueles que a gente usou no exemplo da aula passada. Então, sei lá, a gente quer programar esse volume de tráfego para, não sei, 10 anos. A gente poderia colocar aqui o nosso período de tempo desse nosso projeto como 10 anos. E a gente tem que levar em consideração esse Tzinho, que é uma taxa de crescimento anual. Você não pode considerar que a quantidade de carros que está passando nesse ano vai ser a mesma quantidade de carros que vai estar, carros, veículos no geral, de veículos que vão estar passando no ano que vem, e no ano que vem, e no ano que vem. E, enfim, a gente sempre leva em consideração essa taxa de crescimento anual da quantidade de veículos que está passando naquela via. Depois que a gente consegue esse valorzinho diário que a gente viu, é quando a gente consegue colocar em anos, tá bom? Então, a gente multiplica pela quantidade de dias de um ano, 365, vezes a quantidade de anos, tá certo? Que a gente está fazendo o nosso projeto, vezes esse VM que a gente acabou de encontrar. Depois que a gente faz isso, que a gente consegue determinar esse VT, é que a gente consegue jogar na nossa formulinha do número de operações de um eixo padrão, que é aquele número N que a gente está procurando, tá certo? Então, é só a gente pegar esse VT que a gente acabou de encontrar e multiplicar por um fator de veículo. E o que é que vem a ser esse fator de veículo? Aqui na nossa legendinha, é basicamente a gente pegar o nosso fator de eixos, tá bom? E multiplicar pelo fator de carga de cada um daqueles, do tipo de veículo que foi, vamos dizer assim, considerado naquela nossa contagem de tráfego, tá certo? E é isso, pessoal, nossa parte 1 do dimensionamento. A gente já chegou mais ou menos no início vamos dizer assim, do que vai determinar o valor de cada espessura de cada camadinha. Eu espero vocês na próxima aula, tá ok? Obrigada.